Bom, olá pensadores, sejam bem-vindos ao Compêndio de Filosofia. Sou o professor Alfredo e a gente vai discutir hoje sobre a teoria do conhecimento e a consciência. Tá? A nossa aula vai ser direcionada muito mais para a descrição do que é a consciência. Tá? Aqui a gente vai analisar 4 pontos, né, 4 instâncias, vamos dizer assim, né, que constitui a consciência humana. Tá? A consciência reflexiva, consciência cognoscitiva, a consciência moral e a consciência política. Tá joia? Mas antes disso a gente vai permear aquilo que tange o entendimento do que é o conhecimento e também a teoria do conhecimento, né, delineada lá no início da modernidade. Perfeito? Então, portanto, essa aula aqui vai ser direcionada tanto para a filosofia, perfeito, quanto para a sociologia, né? Claro que a gente vai só resvalar na problemática, né? A gente vai aqui só tentar delinear o que é consciência moral e consciência política, certo? Então vamos lá. Portanto, nessa aula eu vou tentar descrever para vocês o que é conhecimento, né? A definição do racionalismo e do empirismo no que tange a aquisição de conhecimento, né? Vou tentar estabelecer delinear esse entendimento, as características do racionalismo e as características do empirismo, tá? Segundo, né, do ponto de vista de John Locke, mais precisamente. E aí a gente vai entrar na seara, né, da discussão sobre o que é consciência, né, e suas quatro instâncias, tá? A consciência reflexiva, a consciência de identidade, né? A consciência do eu, do indivíduo, a dimensão ética e a dimensão política da consciência. Joia? Então veja, dentro dessa perspectiva, o que é conhecer? Né? Como é que a gente pode descrever o que é conhecimento ou o processo de conhecer? Né? Conhecer é representar, tá, cuidadosamente, o que é exterior à mente humana. Feito? Então você vai fazer uma representação dos objetos do mundo, da realidade. No processo de conhecimento, 2 elementos são indispensáveis. São eles: o sujeito cognoscente, tá? E também o objeto, tá? Então o objeto é o elemento, ou melhor, o sujeito é o elemento que conhece e o objeto é o elemento conhecido. Esse sujeito é aquele que possui a consciência, tá? A nossa consciência, tá? A nossa mente é exatamente aquilo que constitui o sujeito cognoscente. Então, quando eu falo de mente ou consciência, né, existe uma discussão, né, no campo acadêmico, né, se existe realmente uma distinção entre consciência e mente, se a mente é o conceito mais abrangente do que consciência. Enfim, tem uma discussão em xeque ainda em voga que não se findou, tá? A princípio aqui a gente vai admitir que consciência e mente é uma e mesma coisa. Já o objeto é a realidade, o mundo e os fenômenos, tá, a eles inerentes. E a nossa própria consciência também é tomada como esse objeto de conhecimento, certo? Então veja, a consciência, ela sai, né, ela, vamos dizer assim, ela internaliza o mundo, né, os objetos do mundo, e ao mesmo tempo promove uma autorreflexão, que a gente vai ver em seguida, certo? Bom, possibilidade do conhecimento na modernidade.
é aqui que entra a discussão sobre o empirismo e o racionalismo. O que é o empirismo, professor? É a forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais. Então, no empirismo, ele vai partir do pressuposto de que o conhecimento se inicia com os 5 sentidos, tá certo? Audição, né? Visão, paladar, tato, tá? Então, os 5 sentidos que nós temos para apreender a realidade, né, é valorizado pelo empirismo como primordial, tá? Já o racionalismo, ele parte do pressuposto contrário, né? Somente a razão, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Joia? Então, veja a distinção. Enquanto o empirismo parte do pressuposto que o conhecimento começa com os 5 sentidos, e aí eu internalizo essa percepção, o racionalismo diz, não, nós já temos a capacidade racional de conhecer esse mundo objetivo. Então, para reforçar, o conhecimento é a apreensão e expressão da realidade. Você consegue internalizar e consegue explicar aquilo que você internalizou através da linguagem. Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Tá? No caso dos racionalistas, a percepção sensorial ela entra em segundo plano. Ela ajuda, mas não é primordial, é secundário, tem o papel secundário. Os empiristas pensam o contrário. Todo conhecimento está baseado na experiência sensorial. Depende, portanto, em última instância, de, pelo menos, um dos nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. Feito? Então, quais são essas características, né, que podem descrever o que é o empirismo, né, mais aprofundadamente? A verdade está na percepção dos sentidos. Não existem ideias inatas, né, que nascem com a gente, né, como pensam os racionalistas. Toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Então, John Locke vai dizer o seguinte: suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, um papel em branco. É uma folha de papel em branco, desprovida de caracteres, né? Uma folha em branco que não tenha nada escrito. Então, sem qualquer ideia, de qualquer modo receberá as ideias. Respondo: da experiência. É este o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extrai a sua origem primeira, tá? Então, digamos que a sua mente, né, do ponto de vista de Locke, é esse papel, essa folha de papel em branco. Através dos 5 sentidos, certo? Os 5 sentidos, você vai timbrando, né, ideias na sua mente. E a partir daí você tem, né, a articulação dessas ideias, e a articulação dessas ideias é que proporcionam o conhecimento. Tá joia? Então é essa visão, né, de modo raso, que a gente está só tentando delinear o que é o empirismo, né, muito superficialmente. E já o racionalismo, ele vai partir de 3 pressupostos básicos. A razão humana é o único instrumento capaz de conhecer a verdade. Primeiro ponto. Os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, não dependem da experiência sensorial. Correto? Terceiro ponto. A experiência sensorial é uma fonte permanente de erros. Ele entende que a experiência sensível ela promove muitos equívocos, tá? Então deve ser uma fonte confiável, né, para conhecimento. Ao nascermos, né, pensa o racionalista, trazemos em nossa inteligência alguns princípios racionais e ideias verdadeiras.
Então perceba, dentro da convicção do racionalista, nós nascemos com uma série de faculdades que permite processar o conhecimento, certo? Existe o papel dos dados sensoriais, mas eles são secundários, tá? A mente não seria vazia, a mente já traria, né, todos os pressupostos para o processamento de conhecimento, tá? Aqui eu trouxe aqui um recorte das regras para a direção do espírito, né, do livro de Descartes, onde ele diz o seguinte: de sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que eu anuncio ou que a concebo em meu espírito. Tá? Então Descartes, ele é o precursor desse racionalismo, né, pelo menos na modernidade, e parte da ideia de que o conhecimento, primeiro dado verdadeiro que nós temos, é a nossa própria consciência, né, a própria substância pensante, né? Ele vai fazer lá um exercício chamado dúvida hiperbólica, onde ele faz uma negação sumária de tudo aquilo que ele tomava como verdadeiro, né, com o objetivo de observar o que é que subjaz a esse exercício da dúvida. Quando ele realiza esse exercício de negar, né, eu vou duvidar de tudo que existe no mundo, inclusive da existência do meu próprio corpo, para ver o que é que subjaz a esse exercício. A única coisa que permanece, né, no exercício da dúvida é que ele, Descartes, duvida. Ora, o ato de duvidar necessariamente é um ato de pensar. Portanto, eu sou pelo menos uma coisa que pensa. Então, eu sou necessariamente algo que existe. Se eu penso, eu existo. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, ele entende que o primeiro dado concreto, verdadeiro, é que ele é uma substância pensante. Ele existe pelo menos enquanto pensamento. Ele existe enquanto, pelo menos, como racionalidade. Perfeito? Então veja, dentro dessa perspectiva, né, desse pressuposto da consciência, né, cartesiano, a gente pode analisar, né, não que necessariamente do ponto de vista de Descartes, mas dar um salto qualitativo e verificar essas 4 instâncias da consciência. Né, vamos iniciar com a consciência psicológica, tá? A consciência do eu e a consciência reflexiva. A consciência psicológica eu chamo de eu. Tá? Então toda vez que você procura estabelecer a sua identidade, né? Sou eu que gosto disso, sou eu que faço isso, né? Eu não sou aquilo que, né, a outra coisa. Falando de outro modo, quando você toma consciência da distinção entre você e as coisas do mundo, você estabelece ali a consciência psicológica, tá? É a consciência de identidade. Do ponto de vista do psicológico, a consciência é o sentimento de nossa própria identidade. O eu é o centro ou a unidade de todos os nossos estados psíquicos e corporais, ou aquela percepção que permite a alguém dizer meu corpo, minha razão, minhas lembranças, certo? Então, consciência psicológica está ligado lá com o princípio de identidade, tá? Esse princípio de identidade aponta para você como algo diferente do mundo, tá? Então o mundo, né, o mundo objetivo e as outras pessoas são um objeto para você. E você, né, tem um estado de reflexão, né, que permite você conhecer a si próprio, perceber a si próprio, né? Você consegue agora, nesse exato momento, estabelecer o entendimento de que não está dormindo, está acordado, né? Isso é a consciência do eu, tá? E até em sonho também, já pode se dizer
que você consegue estabelecer sua identidade. Já a consciência reflexiva procura estabelecer o entendimento do conhecimento, tá? Aqui a consciência vai para o mundo, né? Apreende o mundo e volta. Então eu vou em direção aos objetos do mundo. Se por um lado a consciência psicológica procura estabelecer a sua subjetividade, né? A sua individualidade, a consciência reflexiva estabelece o que há de comum entre você e os outros seres humanos. Todos os outros seres humanos têm a mesma capacidade de conhecer que você tem. Perfeito? Então a apreensão do conhecimento, né, pela consciência é igual em cada indivíduo, né, naturalmente sadio, mentalmente sadio, claro. Certo? Então, por sua vez, a consciência de si reflexiva, o sujeito do conhecimento, não varia de indivíduo para indivíduo, mas é uma atividade de análise e síntese, de representação e de significação voltada para a explicação, descrição e interpretação da realidade e das outras modalidades da própria consciência ou da vida consciente, né? A psíquica, a moral e a política, que a gente vai ver mais adiante. Então a consciência reflexiva permite eu fazer a análise, né, da consciência psicológica, né, desse quinhão da minha consciência, essa parte da minha consciência, que é a consciência psicológica, identitária. Permite também eu examinar a minha consciência moral e a consciência política. Tá certo? É o sujeito do conhecimento. Enquanto aqui eu identifico com o eu, aqui eu identifico com o sujeito. Agora eu errei aqui. Tá? Então, enquanto a consciência psicológica se identifica com a ideia de eu, a consciência reflexiva se identifica com a ideia de sujeito, né? O sujeito cognoscente, o sujeito do conhecimento. Então vamos lá. Dimensão ética e política da consciência. Do ponto de vista ético e moral, a consciência é a capacidade livre e racional de escolher, deliberar e agir conforme valores, normas e regras que dizem respeito ao bem e ao mal, ao justo e ao injusto, à virtude e ao vício. Tá? Aqui você vai fazer quando você observa aquilo que é permitido ou não naquela sociedade em que você está inserido. Tá certo? Então você faz um juízo de valor, tá? Tanto das suas ações quanto das ações dos outros seres humanos, certo? Então você estabelece ali um juízo de valor, tá? Do ponto de vista político, né? E detalhe, tá? Essa consciência moral remete à ideia de pessoa, né? Então você é um eu, você é um sujeito, você é uma pessoa. Quando se trata de pessoa, certo? Você necessariamente está estabelecendo a ideia, né, da dimensão ética da consciência. Feito? Já do ponto de vista político, a consciência é o cidadão. Ou seja, a consciência é definida pela participação direta ou indireta na esfera pública, dos direitos e deveres civis e sociais, das leis e do poder político. Certo? Então, o cidadão estabelece ali, né, a ideia, né, quando você consegue delinear quais são os seus direitos, né, e seus deveres políticos, né, você consegue ali ter a consciência política, né? Você é um cidadão, tá? E envolve ali a ideia de reciprocidade, né, da ação moral, né, da ação social. Então, na mesma medida em que eu tenho direitos, eu tenho deveres para com a sociedade. Quando você consegue entender isso, você tem uma consciência política, certo?
Então, dentro dessa mesma perspectiva, a consciência moral, a pessoa, e a consciência política, o cidadão, formam-se pelas relações entre as vivências do eu psicológico e os valores e as instituições, né, de sua sociedade ou de sua cultura. São as maneiras pelas quais nos relacionamos com os outros por meio de comportamentos de práticas determinados pelos códigos morais e políticos. Perfeito, pessoal? Então, essa é a ideia, né, de consciência política. Ainda existe mais algumas outras, né, um pouco mais abrangentes, essa ideia de, né, essas instâncias da consciência. Essas são as principais. Só para citar mais uma, existe também a consciência de classe, que está envolvida também com essa ideia de consciência política, tá? A consciência de classe ela é delineada por Karl Marx, onde ele diz o seguinte, ele diz, o indivíduo deve saber qual é a classe social que ele pertence, deve entender como é que funciona a classe social segundo a qual ele pertence. Caso contrário, ele vai ser um alienado, tá certo? Então tem gente que defende politicamente interesses de uma classe que ele não pertence. E a gente vê isso muito hoje, as pessoas pobres que defendem o bolsonarismo, por exemplo, tá? Então veja, você não participa da elite política, né? Você não está tendo nenhuma vantagem com o governo, né? Com o que o governo está fazendo, mas você defende categoricamente os interesses daquele grupo, certo? Então isso é falta de consciência política. Qual é o benefício que aquele governo está fazendo para mim, para eu poder defendê-lo? Nenhum. Então você é um alienado. O sujeito é um alienado nesse contexto. Perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês. Perfeito? A gente retoma na próxima aula, tá? Essa próxima aula já vai ser uma leitura compartilhada, onde a gente pode discutir e retomar cada ponto que a gente foi examinando, né, aqui superficialmente, nessa tarde.